Nessa aulinha aqui eu vou mostrar um pouco mais para vocês sobre como fazer chamadas para API usando o React. Antes eu vou mostrar como faz isso no JavaScript puro, também para mostrar um pouco mais sobre código assíncrono, né, e promises, que me avisaram que não conseguiram passar na outra aula de JavaScript. Então o que a gente vai fazer aqui é pegar os projetos do meu GitHub, para isso usando a API do próprio GitHub. Então, a gente pode pegar aqui, olhando a API do GitHub, qual é a URL, né, que a gente precisa enviar para conseguir os repositórios. Então, vamos ver se funciona. E tá aqui os repositórios do usuário Artistry, aqui no caso sou eu, né. Advent of Code, aula 2 React. Então, agora que a gente tem a URL, a gente vai usar o método padrão do JavaScript para poder fazer essa requisição, que é usando o fetch. E aí, vamos colocar aqui isso dentro de uma função. E tentar igualar isso a alguma coisa. Const repos equals fetch. E dá um console log, né? Tá, e agora se a gente rodar essa nossa função, né, ele vai dar um console log e retornar um negócio muito estranho, um object promise. O que é uma promise? Uma promise é uma promessa, ou seja, ela vai ser realizada, mas ela ainda não foi necessariamente realizada. E a promise pode ser resolvida ou rejeitada. Tá, então como é que a gente pega os dados de dentro dela se ela ainda não foi resolvida, né? A gente usa uma maneira de programar assíncrona. Por exemplo, a gente pode declarar o getRepos como um código assíncrono, e aí getRepos vira uma promise, e a gente espera a resposta do fetch. Se a gente tirar o async, ele vai reclamar aqui. E aí agora, ao invés, usando o async await, a gente consegue ver, agora usando o async await, a gente consegue ver que a gente recebeu um object response, que é uma resposta, né? Mas a gente não quer tudo isso da resposta, a gente quer um JSON, né? Então, vou colocar aqui como response e repos como response.json. Se a gente salvar, a gente vai ver de novo que a gente tem uma promise. Se a gente quer o resultado da promise, a gente coloca um await. E pronto, temos aqui nossa lista de repositórios. Então, né, agora nossos repositórios aqui de fato é um array com os repositórios. A gente pode olhar, por exemplo, a URL, né? Se a gente verificar aqui, dá direitinho para um único repositório. Então, essa é a ideia de código assíncrono, é que ele não é executado ao mesmo tempo, né? Então, se a gente colocar um console log 1, embaixo aqui a gente colocar um console log 2, se o código fosse síncrono, o que iria acontecer é que, né, primeiro ia executar essa função e depois ia executar a linha de baixo. Então ia sair no console 1 e embaixo 2. Se a gente olhar aqui, primeiro 2, e ele deu uma pausinha e aí veio o 1, né? Porque quando ele resolveu essas duas promises é que veio esse 1. Aí uma coisa a saber também é que promise, ela pode, além de ser resolvida, ela pode ser rejeitada. E se a gente ou se alguém, né, se por exemplo você fazer uma chamada para API inválida, você pode estar recebendo um erro, né? Você pode estar levantando um erro que você nem sabe. Então se eu colocar aqui
esse código, eu vou criar uma promise, onde essa promise recebe... Isso daqui é só a sintaxe do... Isso daqui é a sintaxe da promise. Você passa uma função, a função vai receber um resolve e um reject, e você pode resolver ou rejeitar. É assim que se cria uma promise. E caso essa promise seja rejeitada, ele nunca vai chegar no código aqui de baixo, como deu para ver, porque vai levantar um erro aqui. Então você pode fazer ou por função assíncrona, né? E colocar um try e um catch. Ou você pode fazer pela outra sintaxe de promise, que eu prefiro. Então vamos para a segunda sintaxe de como escrever uma promise. Essa outra sintaxe ela é semelhante, mas ela é um pouco diferente, no sentido de, principalmente que aqui, como não tem o await, né, não é assim que await, ele não espera. Await significa esperar. Então ele vai fazer essa chamada para a API, e enquanto a chamada não retorna, ele vai executar na próxima linha, que é o console log 1. E aí quando a chamada retornar alguma coisa, se der tudo certo, ele vem para o ponto then. Se der algum erro, ele vem para o ponto catch. Então, tenta adivinhar e entender qual a ordem dos console logs, né? Quando eu chamo primeiro getRepos, que é essa função inteira, depois desse console log 2, o que vai aparecer? Vai aparecer primeiro repos, né? Possibilidades. Primeiro repos, depois 1, depois o 2. Vai aparecer o quê? O 1, o 2 repos, ou 1 repos, 2. Eu vou salvar e a gente vai ver. Vai aparecer 1, 2 e finalmente o repos. Por quê? Porque ele inicia a promise aqui e tá. Aí ele vai para a próxima linha. Console log 1, console log 1. Aí tá, acabou a função. Aí ele vai para a próxima linha, né? Acabou a função. Ele vem para o console log 2. Tá. E aí dá mais um tempinho, né? Finalmente a API responde. E ele vem para esse ponto then. E aí, finalmente ele imprime esse console log. Se acontecer algum erro aqui dentro, pode ser o URL errado, ou você está chamando algo que não existe, tipo, eu vou chamar isso aqui que não existe. Ele vem para esse deu erro. Tá, gente, então a partir do conhecimento que a gente tem agora sobre como buscar em API, a gente vai fazer um pequeno crudezinho, né? Então a primeira coisa que eu estou usando a API que a gente fez durante as aulas, e que a gente tem no GitHub, eu vou mexer com as categorias, né? Para quem não lembra como roda Rails API, basicamente vocês dão um git clone ou fork, aí vocês rodam um bundle, RailsDB create, RailsDB migrate, se vocês quiserem que a seed rode também RailsDB seed, e aí para rodar é com Rails S. Aí a gente vai usar, como exemplo, a gente vai fazer um CRUD lá no front das nossas categorias, né? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é mexer no CORS, porque sem o CORS, o nosso navegador vai dar erro sempre que a gente tentar fazer requisição para o back-end. O CORS é o que permite que o nosso front acesse o back. Aqui a gente pode especificar, né, qual é o site que pode atingir nosso back-end, por exemplo, esse site aqui. Mas é mais fácil em desenvolvimento colocar que qualquer site pode acessar nosso back-end. Além disso, precisa mandar na gemfile, né? Adicionar o recCors, ou descomentar, geralmente ele está comentado, aí vocês dão um Ctrl F, encontra, descomenta e roda o bundle de novo. Então, preparando a API dessa maneira, a gente consegue usá-la no nosso front.
E aí, para isso, eu criei um templatezinho aqui de front com um login que funciona assim mais ou menos, né? Ele é mais para exemplificar como seria o fluxo do front, né? Que inicialmente você estaria deslogado, aí você clicaria em login, estaria logado, e você vem aqui em gerenciar categorias, e aí no caso tá dando not found, né? Por que tá dando not found? Porque é o nosso elemento erro, e essa rota que eu coloquei aqui, ela no momento não existe. Aí uma coisa importante também é que ao invés da gente usar o fetch, que nem eu mostrei no exemplo, a gente vai usar uma biblioteca chamada Axios. Aí para isso a gente vem aqui na nossa raiz do projeto, a gente coloca um npm install Axios. A gente pode olhar também a introdução que eles têm. Já instalou aqui. E vamos ver como é que a gente faz a nossa instância, né? Instância é com axios.create e coloca a nossa base URL e a gente pode colocar mais opções, né? Mas então aqui a gente vem e cria um utils/api.js e aqui a gente coloca vamos exportar, né? Uma API igual axios.create base URL http a URL da nossa API, né, que no caso é localhost 3000/API. E pronto, agora a gente tem nossa API e a gente vai usar o Axios porque o Axios é melhor, é mais fácil para a gente lidar com erros da API, né? A gente não precisa fazer a verificação se o status começa com 2, tipo, é um status ok, criado. Meio que se der algum erro na API, a gente vai pegar o ponto .cat, o que não é verdade quando a gente está usando o fetch. Além disso, para acessar os métodos é mais fácil, né? Geralmente quando a gente faz com fetch, a gente tem que passar um segundo argumento com opções. Tipo, é muito estranho de usar. Com a API, a gente consegue fazer api.post, por exemplo, para usar o método post, api.get para o método get, api.pet e assim por diante, né? Então é por esse motivo que a gente vai usar a biblioteca Axios. Então vamos criar nossas rotas para que elas existam e um admin possa acessá-las, né? Para isso que nem eu comentei aqui, né? Como que a gente quer que nossas rotas sejam. Eu quero que elas sejam assim. E aí eu vou criar esses componentes aqui para renderizar nas rotas. Para isso eu vou criar aqui na nossa página um /admin, /categories. E aí eu vou colocar alguns arquivos, né? create.jcx e o edit.jcx. Vamos mudar o nome disso para ficar mais padronizado, né? Aí a gente tem nosso admin index. Aí a gente tem nosso admin. Vamos colocar aqui nosso admin edit e nosso admin create. Então, a gente cria nossas 3 páginas e a gente vai só importá-las aqui, né? Assim que vai escolher deixar. Vamos? Isso. Bora? Não? Ah, tá. Create categories. Category. Then index, create, edit category. Tá, então, fazendo corretamente agora. A gente faz as nossas importações. E vamos rodar um F5, vamos logar, gerenciar categorias. Está aqui nosso admin index, né? Aí vamos colocar uma coisa que faz mais sentido na página, né? Por exemplo, um H1 com categorias e uma tabela.
A nossa tabela tem uma head, e eu não me lembro exatamente como é que faz uma table, honestamente. Então, dá uma pesquisadinha, HTML table. Vou pegar o exemplo, tá, é com TH aqui, aí a gente vai ter o nosso ID, a gente vai ter nossa descrição, e a gente vai ter o nosso nome, né? Aí no nosso corpo, que é o conteúdo da tabela, ali em cima a gente escreveu o header, né, o título, a gente vai ter um categories.map. Vamos colocar um array aqui de categorias, id1, name, aval, description, teste. Aí aqui a gente coloca um categories.map. Aí para cada categoria a gente vai renderizar uma row, né? Que vai ter cat.name. No caso, o primeiro é o cat.id, .name e .description. E a gente tem que retornar isso, né? Então já está funcionando aqui, né? Aí o segundo passo é transformar isso daqui em um estado. Eu vou manter esse valor inicial do array. Tá. E tá aqui funcionando do mesmo jeito. Agora a gente tem que usar o nosso estado, né? Para que na primeira renderização da página a gente faça uma requisição na API, sete as categorias, né? Aí para, né, se aproveitar aqui do useState, que o useState roda na primeira vez que a página renderiza, a gente vai fazer nossa requisição da API aqui. E como que a gente vai fazer, né? Usando aqui nossa instância da API que a gente criou. A gente vai exportar ela e importar aqui. E a gente vai usar aquela maneira que a gente aprendeu a fazer, né? Vamos dar só um console.log no início. Console.log na nossa resposta. E se tiver erro, a gente vai dar um alert erro. Tá dando algum erro. Eu vou descobrir e já já a gente volta. Tá, o erro é que aqui não é useState, né? É useEffect. Além da API, né, a gente tem que fazer a chamada para a API. A gente não basta usar a API, a gente tem que fazer por exemplo, um get, né? A gente pode fazer um get das nossas categorias. E aí, agora sim, se a gente logar e gerenciar categorias, e a gente olhar o nosso console, tá, então outra coisa que eu tinha errado também era a estrutura da table. Tem que ter essa table row além do... Tipo, não pode ficar assim. Ele estava reclamando. Aí vamos logar, gerenciar categorias. E o nosso ponto .den está dando console log na resposta, né? E da resposta, a gente pode ver que a gente tem um array com os dados que nos interessam, que são as categorias. O nome da propriedade é data, né? Então o que a gente quer é o nosso res.data. Se a gente salvar aqui, res.data são as nossas categorias. Então a gente dá aqui um set categories. E me esqueci aqui de colocar a chave também. Então aqui é cat.id. Então a gente tem aqui nossa tabela. Aí a gente precisa de mais algumas coisas no nosso CRUD, né? Uma delas seria um botão ou um link para onde? Para um admins /categories /create e criar
categoria criar nova. Vai, criar nova. Só para diferenciar, vamos colocar um text green 500. Tá aqui, nosso criar nova. Então se a gente clicar aqui, a gente vai pro /categories/create. Tá, eu errei aqui o nome da rota. Não tem esse S aqui, é /admin. Então vamos logar, gerenciar, criar uma nova e a gente está aqui na nossa página. Então a gente vem aqui para o nosso componente create e a gente vai criar uma nova, né, página. A gente coloca aqui um H1, crie sua categoria, um formulário, input e label. Vamos já colocar aqui as questões de acessibilidade. E pronto, a gente tem um input com um label. Vamos colocar aqui nome. Então, essa é a estrutura HTML, né? Agora a gente precisa dar uma incrementada nisso. Então, depois da gente fazer o padrãozinho que a gente precisa em um input, a gente vem lá e repete o padrão para o segundo. E aqui vai ser a descrição da categoria. E aí aqui no nosso formulário, a gente cria uma função handleSubmit, né? E a gente coloca aqui onSubmit, handleSubmit. Então agora se a gente clicar em criar, o handleSubmit vai rodar. E se a gente clicar em criar agora, ele vai recarregar a página e dar ruim, né? Então o que a gente vai fazer? O e.preventDefault. E pronto, a página não vai mais se recarregar quando a gente clica em criar. Aí aqui dentro do handleSubmit, a gente vai fazer uma chamada para a API, né? A gente vai fazer um .post para categories/create. E quais informações que a gente vai mandar para lá mesmo? Categories controller, params, aqui, require category. Então, category, parâmetros, nome e descrição. Nome, descrição, teste. E aí, se der certo, o que a gente faz? A gente redireciona o nosso usuário para qual lugar, né? Para /admin/categories, que é o nosso index, né? Para ele conseguir ver que de fato criou. E mandar um alert também de created. Aí, esse navigate, como é que a gente faz? A gente pode dar uma olhada na API do React Router. A gente tem aqui o useNavigate, né? Basicamente, a gente chama o useNavigate a um hook. E como é que a gente navega para algum lugar? Aqui, navigate, nome da rota. Então tá certinho aqui, né? Const navigate equals useNavigate. Importa automático. E vamos ver se funciona, né? .den, faltou o .cat. Caso dê erro, a gente quer que aconteça o quê?
e dá um alert falando deu ruim. Então se a gente colocar com o nome vazio, a gente tentar criar, deu ruim. Se a gente olhar aqui na nossa API, né, ele começou a tentar inserir, né, ele começou o post, ou seja, o primeiro passo a gente atingiu, né, que é chamar a API, e aí iniciou o create da categories controller, só que aí deu rollback porque unprocessable entity. Por quê? Porque o nosso nome está vazio, né? Nosso nome não pode estar vazio. Então, nome qualquer, criar de novo, created, e nos redirecionou para cá. Agora a gente tem o nosso nome qualquer com teste. A experiência de usuário ainda está meio ruim, então a gente pode também criar uma validação no front-end também, né? Validate category, que a gente vai receber a nossa categoria, e a gente vai o quê? Primeira coisa, se der tudo certo, a gente vai retornar o quê? Um valid true e uma mensagem aqui para dar display, tipo categoria criada. E aí a gente vai retornar mais cedo se não tiver nome na categoria, que a gente vai retornar um valid false. Aqui na mensagem eu vou colocar categoria precisa ter nome. Se ela precisasse ter descrição também, a gente podia validar aqui, mas o nosso back-end não tem essa regra de negócio, então não faz sentido, a gente só precisa validar o nome. Então se não tiver nome na categoria, ele vai retornar isso. Então a gente só precisa usar isso, né? Antes de fazer a chamada para a API, a gente vai ver se está válido e ver qual é a mensagem, né? Validate category. E aí, se tiver válido, a gente faz esse post. Se não tiver válido, a gente dá um alert na nossa mensagem. Ocorreu um erro inesperado no servidor. Por quê? Qual é o nosso fluxo agora? Nosso fluxo é validar a categoria. Se for válida, a gente faz a requisição para a API. Se a API retornar um resultado positivo, a gente fala que foi criada, né? Categoria criada. E navega para o nosso index de categorias. Se o servidor retornar um erro, a gente fala que ocorreu um erro no servidor. E aí, né, voltando àquela validação do if-else, se não for válida, a gente vai dar um alert na mensagem. Antes da validação, a gente precisa guardar nossa categoria em estado, né? Category. Por quê? Porque a gente quer que isso daqui não seja hard-coded. A gente quer que os inputs controlem qual é o valor da categoria. Então a gente usa isState para isso. E em cada input, a gente vai colocar que eles têm o valor de category ponto o seu valor, e aí onChange a gente vai colocar por praticidade eu vou criar um handle change que vai receber o nome do atributo que é para mudar e o novo valor do atributo, né? Ponto.value. E aí eu vou criar essa função agora. Function handle change. Vai receber o quê? Vai receber a chave que é para mudar e qual o novo valor. E aí a gente vai dar um set category. A gente vai copiar os valores que já estavam na categoria. E a gente vai retornar um novo objeto com todos os valores que tinha antes. E vai mudar só o valor que a gente selecionou. E aí aqui embaixo a gente troca esse name para description. E agora quando a gente mudar o input aqui,
né, quando a gente mudar, ele vai fazer o onChange e o handleChange vai ser chamado com o nome do input que a gente quer, né? Setando com o valor que foi alterado. Então, por exemplo, aqui ele altera o nome, aqui ele altera a descrição. E a gente inicia nosso estado com ambos os inputs vazios, né? Então, nome vazio e description vazio também. Class name, text, black. Tá. Então, se a gente tentar criar agora, categoria precisa ter nome. Tá funcionando nossa validação. Aqui tem que ser dinâmico. Você pode escrever category, category, ou isso daqui é a mesma coisa. Então, criar categoria criada. E tem aqui nosso KE, né? Se a gente colocar vavazinho, descrição vavá, criar, ok, a gente tem aqui nosso vavazinho. Agora a gente precisa poder editar e deletar no nosso CRUD, né? Deletar é muito simples, é só a gente vir aqui no nosso admin index categories e adicionar aqui um botão. Vamos adicionar uma row de ações com um botão para deletar e um botão, no caso é um link, né, para editar. Deletar e editar. Vamos dar ordem também. E se a gente clicar em deletar, a gente quer que delete, né? Então, para isso a gente coloca um clique aqui. E se a gente clicar, como é que a gente faz? A gente pergunta, ou seja, a gente pode usar um conforme, deseja mesmo deletar a categoria? E qual é o nome da categoria, né? Lembrando que a gente está no ponto .map, então a gente pode aproveitar aqui e pegar as variáveis da categoria em específica, né? Conforme é uma função, então vamos colocar um if conforme. A gente vai deletar api.delete, qual é a rota? Categories, barra delete, barra e o ID da categoria. cat.id. .then. Tudo dá certo, a gente dá um alert, categoria deletada. cat.name. E se ocorrer algum erro, né? .cat. E dá um alert. Ocorreu um erro inesperado. Aí só lembrem que, assim, isso daqui está muito genérico, vocês podem especificar melhor, pegando o erro e pegando propriedades dele, e vendo qual é o erro que o back-end enviou, né? Mas se não, vamos testar, né? Vamos tentar deletar esse vavazinho. Deseja mesmo deletar a categoria vavazinho? Ok. Categoria vavazinho deletada. E aí deu para ver que nosso index não deu update. Mas a gente quer forçar o update toda vez que a gente deleta. Então, a gente pode criar aqui um force update. Force update index. E aí, a gente precisa criar essa função, né? Function force update index. E por enquanto ela não faz nada. Mas aí a gente pode colocar aqui sei lá, um updates, set updates, equals use state 0.
e colocar esse nosso estado aqui dentro do array de dependências do useEffect. Por quê? Porque aí o useEffect vai rodar de novo toda vez que o updates mudar. E aí o nosso force update index é só um set updates. Updates mais 1. E aí se a gente clicar em deletar o Kai, por exemplo, ele vai deletar e vai forçar o update. Mas aí dá pra ver que a gente tem uma lógica que está começando a ficar complicada, né? Então é interessante a gente isolar ela num hook mesmo. Por exemplo, use categories index. Porque aí a gente inclusive consegue usar por toda aplicação a mesma lógica. Então a gente isola todo o estado aqui e a gente retorna aqui algumas coisas seletivas, né? Por exemplo, force update index, categories e o que mais a gente precisa? A gente só precisa exportar esses dois, né? E a gente tem nossa interface definida, né? A gente não precisa olhar para tudo aquilo quando a gente olha para a página. Use categories index. E a gente acabou de criar um hook customizado, mas é bem simples mesmo. É exatamente como vocês viram, a gente só isolou a lógica JavaScript para fornecer, tipo, ser mais claro o que a gente está usando no componente e o que é a lógica interna, né? Então, por exemplo, isso daqui é a lógica interna, isso daqui não faz sentido estar na página. Se a gente testar de novo, deletar, a gente está conseguindo deletar normal. A gente criar uma nova. Tá aqui com o nosso ID11, né? Porque a gente deletou até o 10. Então, só para finalizar aqui, né? Com o nosso resumão. O que a gente fez nesse vídeo foi permitir que o front acesse o back ativando o CORS no back-end. Né? CORS fica no back-end, que é Cross Origin Resource Sharing. Vocês precisam colocar essa gem e descomentar isso aqui na API. Aí vocês rodam um bundle install e aí pode rodar o Rails de novo. E aí aqui no front, a gente instalou o Axios, a gente criou uma instância do Axios com a URL da nossa API, a gente colocou nossas rotas aqui centralizadas em um único lugar, a gente limitou as rotas de admin somente para quem é admins, porque se você for admin ele renderiza isso, se não ele renderiza nenhuma rota de admin. Né? E eu criei as páginas de admin com um formulário, usando api.post, api.get, tem o api.delete no nosso index também, né? Então essa é a aula, obrigado por terem assistido, qualquer dúvida mandem, e é isso, gente.